A paz do Senhor, amada igreja, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra, estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe o teu lar. Que Deus nesse dia venha se fazer justiça na tua vida, que Deus venha ser o teu advogado, mas também o teu juiz, que Deus venha estar nessa tua causa nesse dia de hoje e que Deus venha te enviar o socorro devido a qual você necessita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Amados, você já foi injustiçado? Você já foi julgado sem causa? Foi se colocado como culpado de algo que você não fez? De um crime que você não cometeu? De uma culpa que não é sua? Você já se passou aí pelo inocente? O crucificado sendo inocente? Pois é, o nosso Jesus, ele passou por isso, né? E o bom é nós sabermos que o nosso Jesus hoje é o nosso advogado e o nosso Deus, o nosso justo juiz. Ele é a nossa justiça e ele se faz justiça por cada um de nós. Nós precisamos, amado, entender o que é a justiça de Deus, como funciona a justiça de Deus. Porque se Deus é a justiça, então a justiça se faz cumprir dentro da lei, correto? Porque existe a lei para ser cumprida, e aquele que transgride a lei deve ser julgado e também sentenciado, não é verdade? Aí a palavra do Senhor, ela nos fala sobre o poder da lei, né? E aqui em Romanos 3, verso 31, nos diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Se a gente lê esse verso separado, a gente fica meio que confuso, né? E a gente se pergunta: a lei é anulada pela fé? Mas então, para você entender essa resposta, para você ter essa resposta corretamente, você precisa ler alguns versos anteriores e ter a explicação sobre a justiça de Deus, sobre a justificação da lei, né, através da fé. Para isso, nós precisamos entender mais a palavra do Senhor, passar tempo meditando e refletindo a palavra do Senhor. Porque é um perigo, amados, nós pegarmos e pegar um verso aleatório da Bíblia e ler. Nós não vamos entender corretamente como deve ser dito, como deve ser entendido. Então, é necessário que você leia o antes, o durante e o depois, tá certo? E eu quero então ler Romanos 3, do verso 21 ao 31, para que a gente entenda um pouquinho sobre a lei de Deus, o que Paulo vem falar sobre a lei de Deus, sobre a justiça de Deus, tá? Vamos ler então. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados tantos cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo
presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, amados, nós não anulamos a lei pela nossa fé, mas fazemos com que a lei se cumpra mediante a fé, entrando dentro da justiça, abaixo da justiça de Deus. Por Cristo Jesus nós somos justificados mediante a nossa fé. Pela lei, amados, o pecador, ele deveria morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. É o que diz em Romanos 6, 23. Mas o Senhor, ele se fez justiça por nós. Ele poderia deixar o homem morrer por causa do pecado, porque este seria a consequência, seria o resultado das suas más ações, o resultado da desobediência, da falta de temor a Deus. O salário do pecado é a morte. Então, o preço do pecado é a morte eterna. Mas não, Deus não deixou que o homem morresse. Mas ele usou da sua misericórdia e também da sua justiça para salvar o homem da morte eterna. Ou seja, Deus deu uma segunda chance, tá? Ele foi justo, aplicando a justiça de acordo com a lei. Por que de acordo com a lei? Porque a lei manda que aquele que pecou, que entrou no pecado, ele fosse morto. Então, essa é a lei, tá? Então, ele aplicou ali a justiça de acordo com a lei. Jesus, ele foi justo e ele aplicou essa justiça, não saindo fora de nenhum estatuto da lei de Deus, tá? Ele foi também misericordioso para com o homem, para com a humanidade, perdoando os nossos pecados. Como que o Senhor perdoou o pecado? Transferindo a culpa que era nossa para ele. Então Jesus, ele foi justo, mas misericordioso. Esses dois, a justiça e a misericórdia, elas andam juntas. Então, ou seja, havendo assumido a culpa diante da sua imutável lei, o Deus encarnado, ele foi tratado como se tivesse culpa. Mesmo ele sendo inocente, ele foi tratado como culpado. E o preço seria a morte. Então, ele foi para a cruz e lá foi crucificado. Como diz a palavra, ele se fez maldito por nós, porque está escrito: maldito o homem que for pendurado numa cruz. Então ele se fez maldito por nós, ele se fez pecador por nós, sendo ele inocente. E ali ele morreu inocente. Mas foi através desse ato que nós encontramos a justiça e a misericórdia de Deus. Então Jesus, ele transferiu a culpa do homem para ele e foi tratado como um culpado. E nós recebemos pela fé a justiça a que ele tinha direito. Nós somos tratados por Deus como se fôssemos justos, certo? Então, nós somos justos porque fomos justificados
em Cristo Jesus. Então, nós recebemos essa justiça de Deus, tá? Mas recebemos porque essa justiça, vamos lá, Jesus, por ser inocente e ser pregado em uma cruz, se fazendo culpado, sendo inocente e recebendo o castigo da culpa, que seria a morte, ele merecia então a justiça divina, a justiça de Deus. Mas essa justiça, ele transferiu ela para o homem. Olha só que transferência. Nós transferimos para Cristo a culpa do pecado. E Cristo transferiu a justiça que era dele, merecida pelos seus atos, transferiu para nós, para que nós fôssemos justificados em Cristo e assim por Deus fôssemos tratados como justos. Então Deus não poderia matar ou deixar, vamos dizer assim, deixar que a humanidade morresse. Por quê? Porque ele usou da misericórdia, que é o perdão, lá naquela cruz, e ele usou também da justiça, sacrificando o pecado naquela cruz. Então, a justificação é a transferência aceita por Deus de nossa culpa para Cristo. Então, Jesus se tornou culpado por nós. E a justiça a qual ele tinha direito por ser inocente e não ter pecado foi transferida para nós, nos tornando como se fôssemos justos como ele. Então, há uma transferência. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você faz essa oração de aceitação, você está recebendo uma transferência da justificação de Cristo em sua vida, para ser por Deus tratado como justo em Cristo Jesus pela sua justiça. E ao mesmo tempo, você está transferindo seus pecados para Ele, tá? Você então transfere o seu pecado para Cristo, aceitando o sacrifício dele, e assim recebe a justiça em sua vida e é perdoado, e encontra em Deus e em Cristo o perdão dos seus pecados e o escape da morte eterna, ganhando assim o direito de ser chamado filho de Deus, um direito de viver a vida eterna. Então, não foi anulado a lei. A lei foi estabelecida, porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele estabeleceu a justiça de Deus. Ele fez cumprir a lei, que foi feita a justiça. Ele morreu. Ele morreu como homem. Ele pagou o pecado pela humanidade. Ele foi o Redentor, mas o nosso Redentor, ele vive e está vivo por nós. Jesus pagou o preço pela humanidade. Por ser homem, ele pagou o resgate da vida. Então Deus, assim, ele demonstrou que ele é misericórdia, mas também que ele é justo, aplicando a sua lei a todo pecador. Amém? Quando Jesus se fez culpado por nós, a lei precisava ser aplicada, porque ele se fez o pecador. Então a lei foi estabelecida, a justiça foi aplicada e o pecador morreu na cruz do Calvário. Mas Jesus não era o pecador, ele recebeu a culpa, mas ele era inocente. Então, a justiça de Deus precisaria ser feita. E ali, essa justiça foi transferida para o homem, e assim o homem ganhou escape. Ele se tornou inocente. Então, em Cristo Jesus, nós ganhamos a redenção dos nossos pecados. E a lei
é cumprida. A lei não é anulada. A salvação é aceita. A salvação, ela veio através da justiça de Deus. E pela fé, a lei foi justificada. Então, a lei não é anulada pela sua fé. A lei é estabelecida pela justiça de Deus. Amém? Jesus é a tua justiça. Que a justiça de Deus, ela prevaleça na tua vida. Que você manifeste a justiça de Deus todos os dias pela sua fé em Cristo Jesus. Declare: o Senhor Jesus é a tua justiça. Amém? Que Deus abençoe o teu dia com essa palavra e que com essa palavra o Espírito Santo possa trazer luz e entendimento na tua vida. Que você não esteja debaixo da lei, mas que você não viva a lei, mas você esteja debaixo da lei. Porque viver a lei é viver o preço do castigo dos seus atos, do seu pecado. Mas estar debaixo da lei é estar debaixo do sangue de Cristo, coberta pelo sangue do Cordeiro, pelo escape, pelo arrependimento, recebendo do Senhor a redenção, o perdão, o direito da vida eterna. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Medite sobre a lei e sobre a justiça de Deus. O livro de Romanos vai falar muito, ter muitos ensinamentos sobre a lei. Paulo menciona muito sobre a lei de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre o sacrifício de Cristo naquela cruz por amor a cada um de nós. Que nós possamos então entender um pouquinho mais dessa lei que veio mediante a nossa fé e mediante a fé nós recebemos o escape, recebemos o perdão em Cristo Jesus. Amém? Que você tome posse hoje do perdão e que você possa fazer uma oração de fé. Se você nunca fez em sua vida, faça, declare em sua vida. Diga ao Senhor Jesus: Senhor, eu te recebo na minha vida como único e suficiente Salvador. Recebo a Ti, Pai, dando, Senhor Deus, a minha vida a Ti, recebendo o direito da vida eterna. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Amém? Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe teu lar, que Deus abençoe a tua casa, que Deus te cubra com a unção de renovos nesse dia, que os teus olhos sejam abertos, ouvidos destapados e o coração quebrantado, para que a tua vida seja edificada, solidificada, enraizada em Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Deus abençoe.